Olá pessoal, então eu estou fazendo esse vídeo aí para a gente corrigir as atividades que eu deixei para vocês na aula passada, tá? Eram atividades do conteúdo A Corrida do Ouro, tá? Então eu deixei para vocês 6 atividades. A primeira, onde foi descoberto o ouro no Brasil, tá? Se tu colocasse a região ou a cidade, isso a gente vai considerar, tá certo? Então, a cidade foi a cidade de Sabará e a região das Minas Gerais. Hoje, que é o estado que se chama Minas Gerais. Esse nome é em alusão à descoberta do ouro nessa região, tá? Então, a primeira questão, cidade de Sabará, Minas Gerais. 2. Quem descobriu o ouro? No vídeo que eu explico para vocês, eu falo que quem descobriu o ouro foram os bandeirantes, tá? E o nome do bandeirante especificamente que descobriu o ouro também está no texto de vocês. Antônio Rodrigues Arzão, tá? Esse é o nome do bandeirante que descobriu o ouro no Brasil. Então, se tu coloca bandeirantes ou se tu coloca Antônio Rodrigues Arzão, a gente vai considerar isso aí. Terceira questão, qual a origem dos mineradores? Tá? Aqui foi que morou a dúvida de vocês, aonde ficou a dúvida de vocês aí, e alguns alunos mandaram mensagem perguntando: professor, eu não entendi a terceira questão. Pessoal, quando eu falo origem, da onde esses mineradores vieram, tá? Qual era a cidade deles, tá? E no texto de vocês, inclusive eu expliquei, tá lá, Rio de Janeiro, Portugal, claro, até São Paulo, porque os mineradores que descobriram, que nesse caso foram os bandeirantes, eles vieram de São Paulo. Então, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, de Portugal, tá? Então, esses lugares aí foi da onde vieram esses mineradores. Então, essa é a origem deles. Quando eu falo origem, eu estou falando o lugar da onde eles vieram, tá certo? Então, essa é a resposta da terceira. Quarta questão. Quais as dificuldades eles enfrentaram ao chegar na região mineradora? Dificuldades, pessoal, a cidade ou o lugar onde eles chegaram, eu falei para vocês no vídeo que era um lugar inóspito, ou seja, era um lugar cheio de mata, não era uma cidade. Então, se não era uma cidade, eles não encontraram lá ruas, eles não encontraram casas, tá? Era mato. E as pessoas foram para lá despreparadas. Houve um certo boom ali naquele momento, uma corrida desesperada das pessoas tentando encontrar ouro. E as pessoas acabaram se dirigindo para aquele lugar, mas esqueceram de levar comida, esqueceram de levar roupa, elas esqueceram de ir preparadas e não sabiam o que iam enfrentar. Então, que problemas elas enfrentaram, né? Falta de roupas, frio, fome, elas não levavam comida, elas estavam indo procurar ouro, mas comida não tinha lá, não tinha quem vendesse, não tinha restaurante, certo? Então, falta de comida, roupas, frio, porque eles não tinham casa. Então, esses aí foram os problemas que eles enfrentaram. A quinta questão, pessoal, explique a Guerra dos Emboabas. Então, a última parte do nosso vídeo lá trabalha sobre a Guerra dos Emboabas. O que foi a Guerra dos Emboabas? Foi uma guerra entre os paulistas, que descobriram o ouro, nesse caso os bandeirantes paulistas, né? E os portugueses, certo? Os outros que não tinham descoberto. Então, eles brigaram para decidir quem ficaria explorando o ouro. Porque os paulistas queriam explorar o ouro só eles. E os portugueses queriam o direito também, certo? Então, foi uma briga entre paulistas e portugueses pelo controle da exploração do ouro, tá certo? Onde os paulistas acabaram sendo derrotados pelos portugueses, tá? Então foram os portugueses que eram chamados de emboabas, e eu disse para vocês que eles eram chamados de emboabas porque eles usavam umas botas que tinham penas, e aí emboabas queria dizer aves de pés emplumados, ou seja, de pés com penas. Então eles chamavam os portugueses de emboabas, estavam caçoando deles, falando que eles eram igual aves, tá? Porque tinham penas nos pés. Então por isso o nome emboabas, tá? Uma curiosidade para vocês aí. Quem venceu foram os portugueses, tá? Os chamados emboabas. Eles venceram essa guerra aí, guerra pelo controle do ouro, tá? Essa foi a maior de todas. Claro que existiram outras guerras pelo controle do ouro, mas a dos emboabas foi a mais importante. A última aqui, né, eu já expliquei. Quem venceu o conflito foram os emboabas. Quem eram os emboabas? Falei para vocês, os portugueses. Tá bom, pessoal? Então era isso. Até o próximo vídeo.